Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Semana passada, preguei sobre a vida de José e na retrasada também. E eu quero agora que você vá no capítulo de número 39. Quero ler uma porção desse versículo. Versículo de número 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que o fazia e o que ele fazia prosperava em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. E aqui é aquela segunda episódio que eu citei sobre a vida de José. O primeiro episódio foi na casa dos seus pais, onde ele era o menininho do papai. O segundo episódio foi na casa de Potifar, onde ele prosperou, como acabamos de ler. Acaba tendo um incidente, a mulher de Potifar se levanta contra José, querendo deitar-se com ele. Ele não se cede à tentação, foge, ela denuncia ele mentirosamente e ele vai preso no cárcere. E agora no capítulo de número 40 acontece algo interessante, porque ele vai para o cárcere e lá fica na prisão. No versículo de número 20 do capítulo 39 ainda, cita uma coisa interessante. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E aí no capítulo 40, o copeiro e o padeiro de Faraó são presos, são lançados na prisão, têm um sonho, José interpreta o sonho de fato que foi interpretado por José acontece. O padeiro morre, o copeiro volta à corte e José diz para aquele copeiro: quando você estiver livre, lembre-se de mim. Passam-se 2 longos anos. 40 a 23, leiam comigo. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. 41:1. Ao final dos 2 anos, o faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo, e aí começa aquela história do sonho de Faraó. Faraó tem um sonho, ninguém interpreta. O copeiro se lembra que um dia teve um sonho que foi interpretado por um hebreu na prisão há 2 anos atrás, mandam chamar José. José de fato vai lá e José interpreta o sonho de Faraó, dizendo: 7 anos de fartura virão sobre o Egito e 7 anos de sofrimento. E ali José dá até a receita para Faraó da administração: armazena o que você puder, porque tanto sobre o Egito como sobre toda a terra virá uma fome, e dessa forma você salvará todos os habitantes da terra. José ainda diz: escolha alguém capaz, inteligente, que administre bem, para fazer essa administração. Faraó, vendo tudo isso, fala: você é o dito cujo, você é a pessoa certa. Leiam comigo 40. Vamos ler a partir do versículo 37. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino?
Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será o comandante do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Versículo 46. Tinha José 30 anos de idade quando começou a servir Faraó, rei do Egito. Olha que coisa fantástica! Quantos anos ele tinha quando foi vendido pelos seus irmãos? 17. 13 longos anos se passaram. Lembram que eu desenhei aqui no meu flip chart algumas colunas? A primeira coluna, a coluna do trono da sua família, onde tudo ia bem, e de repente um buraco se abria, porque ele foi vendido como escravo. A segunda coluna, quando ele passa a prosperar na casa de Potifar, e de repente uma traição, tudo vem por água abaixo de novo, e um novo buraco se abre, ele vai para o calabouço, e lá fica muitos anos. E agora a terceira coluna, qual é a terceira? Aliás, e lá no calabouço, uma terceira coluna, qual é? O carcereiro vê que ele é um homem especial, e faz com que ele tenha um controle especial, mesmo no cárcere. Foi um milagre ou não foi no cárcere? Foi, porque ele poderia ser morto. E aí passam-se 2 longos anos, e ele espera novamente por um livramento, e ele fica no calabouço, mais um buraco se abre, e uma quarta coluna se estende diante dele. Qual é? Esse momento, o período em que ele é colocado como governador do Egito. Entre o início e o final, 4 estágios, 13 anos, períodos de glória e períodos de terror. Lembram-se que semana passada, só recapitulando, eu falei que para que realmente desfrutemos de um período de glória, temos que ser fortes no momento da tribulação. Lembram disso? Que se nós queremos desfrutar de um milagre de Deus, nós devemos persistir, nós devemos lutar. E o termo que eu trabalhei com muita propriedade foi: nós devemos ser resilientes, para que alcancemos o próximo milagre. Aí vem um buraco de novo, não tem problema. Se eu venci o primeiro buraco, eu venço o segundo. Prestem bem atenção. Desde que os irmãos dele o traíram, ele foi jogado num buraco. Todos os ciclos de decepções de José foram semelhantes num buraco. Não fisicamente necessariamente, mas existencialmente. Mas ele se manteve como, amados? Forte, resiliente. E ele experimentou, mesmo nos momentos de crise, experimentou milagres. E no último milagre, foi o milagre dos milagres, porque aí nunca mais ele teve nenhum buraco. Amém? Ou seja, essa é a história de José. Essa é a história que aprendemos com esse Filho de Deus para a nossa vida. Hoje, de uma forma especial, eu quero falar com vocês sobre esses períodos no buraco, porque eu trabalhei sobre a resiliência na semana passada, mas hoje eu quero dar um passo além com os irmãos. Eu quero dar um passo, porque de fato, o que está dentro da resiliência, o que vai lá no meio da resiliência, o que faz uma pessoa ter resiliência? Eu quero ir nesse âmago. O que fez José nos momentos de tribulação, de angústia, continuar firme e romper os obstáculos? O que ele tinha, além de sua fé em Deus e de sua perseverança? Seria apenas uma resiliência? E de onde nasce essa profunda resiliência?
Hoje eu quero falar com vocês, e o tema da minha mensagem é José, um homem marcado pela esperança. José, um homem marcado pela esperança. Eu quero acreditar que o âmago da resiliência, da persistência, da coragem obstinada que não desiste e não tem medo, é a esperança. A esperança, irmãos, é a segunda virtude mencionada em 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo fala que existe a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. O amor é maior ainda que a fé, e o amor é maior que a esperança. Mas essas três virtudes têm que fazer parte da vida de todos os cristãos. Porque precisamos ter fé em Deus para seguir a palavra de Deus. Mas essa fé só se torna completa quando, de fato, regamos essa fé com esperança, com muita esperança. Se nós realmente não guardarmos a esperança, todos os nossos passos de fé podem ser que em alguns sejamos bem-sucedidos e outros não. Então, a grande resposta dessa segunda maior virtude na vida de José foi a esperança. Foi porque ele tinha esperança, ele conseguiu viver os momentos nos poços do desespero. Porque ele tinha esperança, os olhos dele não se perderam dos céus. O coração dele continuou aquecido, porque ele tinha esperança. Ele conseguiu desfrutar dos milagres de Deus durante 13 anos de profunda tribulação. E porque ele tinha esperança, e uma esperança em Deus, ele se tornou governador do Egito. Eu quero crer que ele tinha uma esperança de um dia se tornar um simples cidadão livre do Egito, porque ele era escravo no Egito. Se um dia ele se tornasse um simples cidadão livre do Egito, uma pessoa que pudesse ter uma vida livre e independente, esse era o maior sonho dele. Só que Deus, presta atenção no que eu vou dizer, o nosso Deus olha a nossa fé que temos em Deus e olha a esperança que conservamos em Deus e faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou esperamos. Posso ouvir um amém bem gostoso? Amém. Talvez, enquanto eu falo com você, você só está pensando assim: ai pastor, como eu queria ter um casamento feliz. E eu quero te dizer, o segredo para que o seu casamento seja feliz é um casamento onde você lute com esperança em Deus. Talvez você diga: ah, pastor, eu só queria ver os meus filhos na igreja, a minha família adorando a Deus. Eu só queria, sabe, aquela promoção que eu tanto aguardo, ou a cura da minha enfermidade, ou a enfermidade do meu ente querido. Eu quero te dizer, José hoje será um alento de Deus na sua vida, porque ele foi um homem marcado pela esperança. Marcado. Se pudéssemos olhar para a testa de José, estaria escrito esperança e um doce sorriso no meio da tribulação. Mas por que você sorri, José? Porque eu tenho esperança. Esperança em quem? Esperança no meu Deus. Esperança que Ele vai fazer alguma coisa. Mas como você sabe disso, José? Sei disso porque no meio de uma traição de irmãos, sou vendido e caio na casa do comandante da guarda do Egito. E ele me coloca como o mordomo principal. É esperança. E agora José está no calabouço e sorrindo. E de repente o carcereiro diz: mas por que você sorri? Porque eu não... E ele diz: eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Mas eu sei de uma coisa: Ele vai cuidar de mim aqui no calabouço. Marginal nenhum vai fazer nada que Deus não tenha um plano na minha vida.
Mas como você tem tanta esperança? Aconteceu uma tragédia agora com você. Você podia estar morto. Ele responderia: é verdade, eu poderia, mas não estou. Porque eu tenho esperança que eu vou sair daqui. Como eu não sei, de que forma eu não entendo, eu não compreendo, mas eu creio e espero no meu Deus. Meu irmão, eu posso dizer e afirmar que a esperança na vida do crente é aquilo que marca o nosso coração, para que no meio da tribulação a gente ainda consiga sorrir, mesmo na adversidade. É sobre isso que eu quero falar. E eu quero comentar com vocês aqui, em primeiro lugar, quando a esperança morre no nosso coração e nasce a desesperança. Quando a esperança morre no nosso coração e nasce a desesperança. Porque o que significa de desesperança? É a falta ou a perda da esperança. Você já ouviu alguém que perdeu a esperança? Se essa pessoa perdeu a esperança, queridos, eu posso dizer que ela perdeu a batalha. Você já ouviu aquela expressão, aquela frase popular? A esperança é a última que morre. Muitas pessoas estão nos hospitais e nos leitos, e elas sobrepujam a dor, a doença, e dão uma reviravolta, porque mesmo que o quadro clínico seja um quadro terrível, elas não se entregam, e elas continuam a lutar, e de repente o quadro médico e o prognóstico médico, eles mudam radicalmente, porque o médico dava o seguinte prognóstico: fulano de tal tem 6 meses de vida, e de repente está vivo já há 5 anos. Quero te dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Nossa irmã Aurora, toda a infecção dela acabou. Acabou. Sexta-feira ela já estava liberada para voltar para sua casinha. Que guerreira! Que mulher cheia de vontade de viver. Eu me refiro à infecção de urina, por enquanto. Porque os rins ainda estão parados, por enquanto. Porque ela tem 86 anos, fez agora, e ela faz diálise há mais de 5, 6 anos, cheia de vontade de viver. E os parentes e familiares tinham me dito: pastor, achávamos que dessa vez ela ia, mas ela voltou para sua casa. É fruto de uma vida de esperança, que deseja ver a mão de Deus, e é diante de testemunhos assim que nós nos calamos, depois de um gostoso glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Quando então a nossa esperança morre e nasce a desesperança? Eu posso dizer que um dos motivos pelo qual a nossa esperança morre é quando de fato, queridos, as nossas expectativas são frustradas. Um dos grandes motivos pelos quais a nossa esperança ela é dizimada do nosso coração e mente é quando as nossas expectativas são frustradas. Quando você tem um plano, um projeto, e tudo isso vem por água abaixo, se você não souber administrar esse momento de frustração, a sua esperança pode acabar assim como acabou-se o seu projeto. Por isso, eu quero te lembrar da vida de José. Não olhe apenas para a circunstância. O seu projeto pode dar errado. José tinha um projeto de ser o filhinho querido do papai e o filho especial do papai. Todo o projeto dele foi frustrado. Mas ele aceitou essa frustração porque a vida dele era maior do que os projetos dele. E eu quero te dizer nessa noite, a sua vida é maior do que os seus projetos. Quem disse que os seus projetos são seus projetos? Você
é projeto de Deus. Você é apenas um vaso nas mãos do oleiro. E se as coisas derem errado, é porque o oleiro tem um plano melhor para a sua vida. Por isso, aceite certas derrotas, não como um fim em si mesmas, mas aceite como uma lição que o nosso soberano mestre nos faz aprender. Talvez para continuar e atacar de uma forma muito mais excelente, talvez para mudar e ir fazendo uma outra coisa na vida. Saiba administrar as suas frustrações. No mercado financeiro, irmãos, existe uma regra áurea nas operações. Geralmente o investidor, ele compra uma ação e ele faz uma compra afetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que não entende do mercado, ou até que entende, mas é iniciante, ele vai comprar ações da Petrobras. Então ele pega todo o cofrinho dele e compra em ações da Petrobras. E aí ele faz uma compra afetiva. Ele todos os dias pela manhã, quando o mercado financeiro abre, ele vai olhar a cotação de Petrobras. Aí começa a cair 1%, aí ele já começa a passar mal. Ai meu Deus, aí já não toma café. Aí meio-dia ele vai almoçar, deixa eu ver como que está minhas ações de Petrobras. Aí que está caindo 2% naquele dia, ele fala, ai meu Deus do céu, e agora? Ele pôs 100 mil, caindo 2%, está perdendo 2 mil. Ai meu Deus, eu já tenho 98 mil. O que aconteceu com as minhas ações? Estou perdendo 2 mil entre um café da manhã e um almoço. Ai meu Deus do céu. Aí depois, 6 horas da tarde, ele vai ver o fechamento de ações da Petrobras. Subiu 1%, ou seja, estava caindo 2%, fechou com 1 negativo. Ele fala, ai meu Deus, ainda bem, só perdi 1.000, ufa. E aí de repente sai uma notícia de uma crise e começam as bolsas a cair. Ele fala, não, eu vou segurar, porque eu comprei e Petrobras vai aumentar. É uma compra afetiva. Essa pessoa, ela dorme com a ação debaixo do colchão. É claro que hoje é online, está tudo no computador, não está mais nada como era antigamente. Antigamente você pegava um certificado de ação carimbado, etc e tal, nominal, aportador, mas hoje em dia não é nada disso, está tudo nos lugares que cuidam do depósito de ações, nas custódias. E o que acontece, queridos? Essa pessoa, sabendo de uma notícia horrorosa, que o mercado entrou numa espiral de queda, ele não se contenta, ele fala, tudo que eu faço dá certo. Uma regra áurea do mercado é nunca fazermos uma operação afetiva. Deu errado, zera. É melhor 98 mil na mão do que amanhã virar 95 mil, ou 90 mil, ou 85 mil, por causa de uma grande queda. No mercado de renda variável, não existe essa compra afetiva. Deu errado, zera. Deu certo, talvez você possa continuar. Na vida, muitas coisas a gente vê tudo de forma afetiva. E tem horas que nós precisamos ser racionais e dizer, está dando errado, zera. Com coisas em que podemos dizer, está dando errado. Porque talvez você está dizendo assim, pastor, meu casamento está dando errado, então zera. Não. O seu casamento é uma opção que não pode ser exercida, amém? Não pode zerar, só quando a morte o separar, amém? Mas existem coisas no seu casamento que você faz, que isso você tem que zerar, amém? Aí entra a questão. Existem coisas na nossa vida profissional que são desvirtudes nossas, que são expectativas nossas, que são manias nossas, que a gente fere o outro e que a gente também não quer mudar, e o casamento vai piorando e a gente vai adoecendo o outro. Aí isso sim você tem que zerar e falar, eu preciso mudar para preservar o meu cônjuge, amém, queridos? Quando as nossas expectativas se frustram, geralmente a nossa esperança morre e nasce a desesperança. E eu quero te dizer nessa noite, se a sua expectativa tem dado errado, lembre-se que Deus tem algo a te ensinar nessa noite em nome de Jesus. Lembre-se que a sua vida não é sua vida, a sua vida é de Deus.
Segundo lugar, sabe por que também muitas vezes a gente começa a perder a esperança? Porque confundimos a esperança com otimismo. E otimismo e esperanças são atitudes radicalmente diferentes. Muitas vezes nós temos uma fé otimista. E uma fé otimista pode até existir até um certo ponto, mas o otimismo é radicalmente diferente de esperança. E por isso que muitas vezes a nossa esperança vira desesperança, porque acreditamos que a nossa esperança é uma esperança legítima e ela não é um otimismo. Eu vou explicar para vocês o que é otimismo. Otimismo é a expectativa de que as coisas irão melhorar ou que você vai ganhar. A criança tem otimismo que o papai não vai se esquecer dela no dia do aniversário dela. A mulher tem otimismo que o marido não vai se esquecer dela no dia de casamento deles, ou aniversário dela. Ela tem esse otimismo. Otimismo, então, é a expectativa de que você irá melhorar, que as coisas irão melhorar, ou que você vai ganhar certas coisas. E muitas vezes olhamos para Deus com otimismo. Eu vou ganhar tal coisa, porque eu mereço tal coisa, o papai do céu vai me dar tal coisa, e o presentinho do papai do céu não chega. Meu desejo de consumo não acontece. E aí a minha esperança, que na realidade não é esperança, é otimismo, vira desesperança. Da próxima vez você já nem pede, porque você pede com otimismo. E o que é de fato esperança? A esperança não tem a ver com a expectativa. Presta bem atenção nisso. Esperança tem a ver com confiança. Confiança. Confiar no quê, pastor? Confiar no caráter de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Confiar que Deus cumprirá cada uma de suas promessas e nos fará viver uma vida abençoada amanhã. Então, o otimismo remete à ideia da expectativa, e a esperança remete à ideia da confiança. Eu confio. Quer ver um exemplo, irmãos? Você confia que o Brasil vai melhorar? Ou você espera que o Brasil vai melhorar? Você tem uma expectativa ou tem uma confiança? A gente tem uma expectativa, porque depende de muitas variáveis. Depende de políticos, depende de gestões, depende de um quadro maior. Você confia no Brasil? Não, eu confio no Brasil. Está entendendo? Eu confio, não. Aí essa confiança tem a ver com o quê? Com esperança. Não estou dizendo que seja errado ter esperança no Brasil, mas quantos se frustram nas suas ideologias políticas e sociais porque projetam uma esperança em detrimento do otimismo. Amém? Terceiro lugar, o que tem a ver, o que a gente faz para que a gente continue crescendo em esperança, queridos? Eu gostaria de te ensinar uma regra aqui. Como você e eu fazemos para que o nosso coração continue a ter esperanças nos momentos de crise? Eu gostaria de te ensinar uma regra muito especial. Tenha um referencial de um homem ou de uma mulher de Deus que viveu intensamente uma vida de esperança, que viveu uma vida de confiança no caráter de Deus, e que a sua vida, na semelhança de José, foi marcada por Deus através da esperança. Eu quero acreditar que José aqui
tinha olhos em 3 pessoas. A primeira e a mais fraca, o seu próprio pai Jacó. Sim, seu próprio pai Jacó. Porque ele tinha acabado de ter um encontro no Vale do Jaboque, alguns anos atrás. Quantos anos? Alguns anos atrás. Jacó tinha acabado de ter um encontro com Deus, alguns anos atrás. Jacó, por volta aqui, quando José tem 17 anos, Jacó devia ter por volta de 100 anos. Por volta de 100 anos, fazendo uma base cronológica da idade dele. Jacó foi marcado por Deus, marcado poderosamente por Deus, com seus 60 e poucos anos, 70 anos. Então ele tinha 30 anos de uma nova vida, e tinha mais da metade de uma velha vida. Então ele deve ter visto para o papai agora, transformado em Israel, o que é ter esperança. Mas esse é o primeiro ponto mais fraco. O segundo ponto melhor: ele devia ter os seus olhos fixos no seu avô Isaac. Esse Isaac sim. Isaac sim teve uma vida repleta e marcada de esperança. Deixa eu contar uma história para vocês. Isaac casa-se com Rebeca com 40 anos. Até o seu pai Jacó nascer, pai de José, até Jacó nascer, ele orou para que Deus curasse a esterilidade de Rebeca por 20 anos. E quando veio bênção dobrada, veio Esaú e Jacó. E aí Jacó nasce, que é o pai de José. Então ele sabia que o seu avô era um homem de oração, era um homem marcado também pela esperança. Mas agora o terceiro e o grande homem que teve uma outra vida marcada também de esperança, Abraão. Eu quero acreditar, irmãos, que essas 3 figuras, principalmente o seu avô e o seu bisavô, eram um alento de José nos calabouços, nos poços, nas dores, nos momentos de angústia. O texto não diz, mas notem, amados, nesses dias de José não tinha Bíblia Sagrada, não existia nesses dias. A única coisa que existia era uma promessa feita a um homem chamado Abraão, e toda palavra de Deus era dita através da tradição oral, que Abraão deu para Isaac, que Isaac deu para Jacó, que agora Jacó dava dando para os seus 12 filhos. Só isso. Ele não tinha o Velho Testamento, não tinha Moisés. Moisés vai nascer 400 anos depois de José. Então o que ele tinha? Ele tinha a história do seu avô. Um homem que sai de uma cidade, Ur dos Caldeus, amando de Deus, e obedece, e se apropria de uma terra, aos seus 75 anos. Um homem que aos 100 anos de idade, teve o seu primeiro filho, Isaac, fruto de um milagre, com sua mulher, Sara, fruto de um milagre. Ela tinha 90. E o nome Isaac significa riso, porque alegraram-se demais o coração deles. Eu quero crer que José olhava para os seus avós e bisavós. Eu quero te ensinar como você faz para que a sua esperança, que deve ser a sua elo de confiança em Deus, continue crescendo no seu coração nos momentos de dor. Olhe para homens e mulheres de Deus que confiam em Deus e põem em Deus a sua confiança. Olhem para homens e mulheres de Deus que você conhece, que você ouviu do passado, que foram os grandes heróis da fé, ou se não, essas pessoas que estão na Bíblia, e se aproprie da vida deles naqueles momentos de dor. É por essa razão, irmãos, que nós, ao lermos as Escrituras, encontramos dezenas de pessoas que sofreram nas circunstâncias mais variadas, para que uma delas fosse útil no seu momento de dor. Olhe para essas pessoas, para que assim como elas foram marcadas, você seja marcada também e o seu coração possa ter alento diante de Deus. Quando você realmente fizer isso, eu quero simplesmente agora dizer uma outra lição de casa. Você deve, diante dessa expectativa que se aflora no seu coração, tendo alguém como modelo, crendo da forma correta,
confiando nas promessas de Deus, e não tendo otimismo em si mesmo, e nem mesmo otimismo nas coisas que estão ao seu redor, porque o otimismo pode ruir, a sua expectativa pode se frustrar. Nessa hora, nesse instante, você deve fazer duas coisinhas, na hora que você tiver modelos. Pastor, eu não tenho modelo. Vá à Bíblia, amado, vá à Bíblia. Tantas histórias maravilhosas, de mulheres, de homens com dor, com enfermidade, com provação, com inimigo. Vá na Bíblia, leia a Bíblia, e seu coração vai ter um bom referencial de pessoas que fizeram coisas maravilhosas. E quando você enxergar a vida de alguém, aí eu quero te dar 2 segredos especialíssimos. O primeiro deles é ore. Ore muito em prol dessa circunstância. Ore para que aquele milagre que aconteceu na vida daquele irmão na Bíblia aconteça na sua vida também. Ore para que aquela graça que foi derramada sobre aquele servo de Deus seja sobre você também. E se você souber de alguém que está passando por algo semelhante, que venceu, vá até ele e ouça o seu testemunho, para que talvez através desse testemunho de fé você possa se alimentar um pouco mais e ter um referencial de Deus de esperança. Ore com fé, porque é através dessa oração que Deus muda o quadro da nossa vida. É na oração que nós recebemos poder, é na oração que nós vemos Deus trabalhar, é na oração que a gente vê as castas de demônios bater em retirada. É na oração, feita em nome de Jesus. E a segunda coisa que está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, eu quero ler com vocês. Filipenses 2:13, um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Esse texto é repleto de graça, é repleto de significado, e ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo de número 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Em outras versões diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha aqui para mim, o texto de Filipenses está dizendo que Deus muda. Deus tem o poder de mudar o seu querer. Já pensou nisso? Está dizendo o texto aqui: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Pastor, mas o meu querer é... E como que Deus faz isso? Quando você ora e se submete a Ele, e confia nele, e se entrega a Ele, e diz: Deus, essa causa na minha vida, ela é tão difícil para mim, tem hora que eu estou preso a ela, esse defeito está em mim de uma forma tão grande, que faz parte de mim esse defeito, e quando eu vou ver, eu faço. E o texto bíblico está dizendo aqui, que Deus pode mudar o seu querer. Agora deixa eu te dar uma palavra tão linda quanto: se Deus muda o seu querer quando você busca a presença dele, Deus é aquele que muda também o querer do outro quando você intercede por ele. Não adianta ficar muitas vezes perdendo tempo em brigas. A gente tem que orar. E tem vezes que essa oração parece que não vem, porque a gente olha com um otimismo e frustra a nossa expectativa, e aí a gente começa a viver a desesperança. Mas nessa noite eu quero te dizer, querido, olhe com esperança, confie não em você, mas em Deus, clame por Ele, tenha referenciais de homens marcados pela esperança, e ore, e confie em Deus, confie no poder de Deus, confie
na operosidade do Espírito Santo de Deus. E é por isso que os puritanos e calvinistas falam que a graça de Deus ela é irresistível. Sabe o que eles querem dizer com isso? Que quando Deus atinge alguém, ou por meio da soberana vontade dele, ou porque nós nos colocamos como filhos intercessores para que Deus transforme aquele alguém, Deus atinge aquela vida, e aquela vida atingida, a vontade daquela vida é totalmente mudada, e aí uma nova vida começa sobre ela. E é por isso que ninguém resiste a essa graça bendita do nosso soberano Deus. E aí ele muda o querer, e depois que ele muda o querer, ele muda o realizar. Está precisando que Deus mude coisas na sua vida? Está precisando? Talvez hoje o que mais você está precisando é que Deus tire todo o otimismo de você e ponha uma verdadeira esperança no seu coração, para ser alguém como José, marcado de esperança, marcados de sinais. Filhos, olhem, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. A esperança é uma virtude que te fará prosperar grandemente na sua vida, onde você estiver. Ela te fará viver uma vida abundante aonde você existir. Mesmo quando a tormenta for a maior, você terá essa doce confiança em Deus, de que ainda aquele quadro vai ser mudado e Deus vai te fazer dar um brado de vitória. Eu gostaria agora, irmãos, de ler algumas promessas de Deus, algumas promessas de Deus que Deus deixou na sua palavra, porque a palavra de Deus nos ensina muitas promessas sobre esse assunto maravilhoso que é a esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que faz com que a esperança nasça em mim. Faça isso, irmão. Se alguma coisa na vida cristã te atrai a ter memórias boas, que te joga uma dose a mais de esperança, faça, porque foi isso que fez Jeremias no momento de dor. Ele falou: não, Israel está sendo tragado pela desobediência, Israel está voltando e sendo preso pelo seu pecado, mas eu vou olhar, eu vou lembrar de coisas que me dão esperança, porque é assim que eu quero viver em nome de Jesus. Lamentação 3:29 também diz assim: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Põe a boca no pó, diante de toda a miséria que possa te atingir, porque talvez haja esperança. Em Zacarias 9:12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia! Você está precisando de um milagre em dobro na sua vida? Você está precisando? A porta para você viver esse milagre chama-se esperança. E o texto dito aqui por Zacarias é um texto muito categórico: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. O verdadeiro filho de Deus, ele está seguro, ele está preso, ele está amarrado à esperança, e faz dessa esperança a sua confiança nas promessas de Deus. Quero ler mais algumas promessas da parte do Senhor. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 18, um texto maravilhoso da parte de Deus. Diz assim, Romanos 4, 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito: assim será a sua descendência. Contra toda e qualquer esperança, ele continuou esperando. Contra toda expectativa frustrada, ele não se importou, ele continuou esperando. E por essa razão, ele foi herdeiro de uma promessa maravilhosa. Quando todas as coisas ao seu redor dizer que foi tudo por brejo, diga para essas circunstâncias: eu creio num Deus
que é fiel e que me prometeu que a minha bênção chegaria, e eu não vou desistir, porque eu não estou firmado em expectativa de homem, mas eu estou firmado nas promessas de Deus. Aleluias. Queridos, Romanos 5, 3 ao 5, olha só o que diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Oh, aleluia! A esperança não nos decepciona, porque a nossa esperança é a confiança no Deus Criador do céu e da terra. Se Ele te levantou para algo, Ele vai te capacitar enquanto você viver. Se Ele te deu um dom, Ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Não olhe para você, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus que te separou. Aleluias. Quero ler mais um texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém maior destes é o amor. Romanos capítulo 15, versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Olha só o modelo. Eu tenho um modelo. Abraão é meu modelo, Davi é meu modelo, pastor de tal é meu modelo, minha mãe é meu modelo, que recebeu a sua vitória. Eu vou receber também, eu vou orar, e quando eu vou orar, eu vou pedir para que Deus mude o meu coração. Se eu estou sendo incrédulo, Deus muda o meu pensar para agora a credulidade, muda os meus instintos, os meus desejos, muda o meu querer, e diante disso Deus vai cumprir a sua palavra sobre a nossa vida em nome de Jesus. Quero ler mais um texto da palavra de Deus. Glória a Deus. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, seja firme na sua esperança em Jesus. 1 Tessalonicenses 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém, queridos? Se Deus pode te salvar do lago de fogo e enxofre, por que não poderá fazer um milagre na área que você precisa? Está entendendo como ter esperança é maravilhoso? 1 Timóteo 4:10 diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Hebreus 6:11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Continuem a viver uma vida de esperança. Continuem a crer em Deus, no Deus vivo. Hebreus 10:23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
E eu quero concluir dizendo que a esperança na vida do crente, ela tem um símbolo, que é o símbolo da âncora. A âncora. O que faz uma âncora? O que faz uma âncora para um barco? É aquilo que segura o barco numa tempestade. Toda embarcação, por maior que seja, ela é obrigada a ter uma âncora. Porque quando os mares ficam revoltos, a âncora é lançada. E se aquela tempestade não destruir aquele barco continua seguro. Porque se ele não estiver ancorado, a tempestade o arrasta e o continua jogando e continua judiando, e um barco sem âncora é um barco destruído. A esperança para o crente é a âncora da nossa alma. Só que de forma contrária, a nossa âncora não está ancorada para baixo, mas está ancorada em Deus. Abra comigo Hebreus 6, 18 e 19. Livro de Hebreus. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é a primeira delas, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propostas. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra um santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós confiamos em Deus, nesse Deus que não mente, e colocamos nele a nossa esperança, como é de fato, uma esperança que confia no caráter de Deus, a sua vida e a minha vida tem uma esperança como a âncora da nossa alma, que está adentrada no trono de Deus. E eu quero te dizer, amado, você que crê em Jesus, pode se levantar o que for sobre a sua vida. Você que é ancorado em Jesus, a sua embarcação nunca vai afundar em nome de Jesus. A dor pode bater na sua porta, a tribulação, na semelhança de José, mas o vento vai passar, porque vocês têm esperança em Deus, nas promessas de Deus. Lembre-se disso, amados. Confie nas promessas de Deus, porque quem prometeu é o Deus vivo e verdadeiro. Confie no caráter de Deus. Deposite a sua vida nesse caráter e coloque a sua vida nesse caráter, porque Deus nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Que assim como José foi marcado por uma vida de esperança e viu essa esperança frutificar, que nessa noite o seu coração, que talvez estava vivendo a desesperança, possa ser restaurado na esperança, para que você veja na sua vida muitas promessas de Deus. Amém? Quero te convidar a orar comigo agora. Quero te convidar a orar, fazer uma oração. Está vivendo aí momentos de frustrações da expectativa? Deu tudo errado? Não se preocupa não, muda o foco, deixa o otimismo, passa a partir de hoje ter esperança. O otimismo é bom, mas se tratando de assuntos de fé, o otimismo nem sempre vai responder, mas a esperança nunca vai falhar. Peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher marcada de esperança, marcada que a minha oração vai ter resposta. Filho, não deixe de orar, a sua oração vai ter resposta. Pastor, eu estou vivendo um dilema terrível na minha vida, eu estou vivendo uma prisão. Eu já fui lavado e remido no sangue de Jesus e agora fui liberto por Jesus e estou preso em um outro vício. Talvez aqui, interior, mental, uma pornografia muitas vezes, uma vida de luxúria interior. Mas você já foi liberto.
E talvez hoje você não consegue mais se libertar, porque você perdeu aquela doce esperança do princípio. Hoje você olha com expectativa. Nessa noite Deus vai te dar esperança de novo, e você vai ser liberta, em nome de Jesus. Quem te prometeu? Fui eu não, foi Deus. Peça para Ele: Senhor, eu estou sentindo que o barco da minha vida está sendo jogado de um lado para o outro, e que dia após dia eu tento melhorar a circunstância em casa, e o meu barco é vela que voa, é leme que destrói, é marinheiro que vai embora, porque você não está ancorado no céu. Se ancora no céu, se ancora no trono da graça, confie no caráter de Deus e diga a Deus: eu quero viver uma vida de esperança, esperança na dor, esperança na alegria. E se nada estiver acontecendo na sua vida de ruim, e você deseja com que as coisas melhorem mais, tenha esperança. Deus que te prometeu. Não há nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Não há nada que esteja tão excelente que não possa ser aprimorado. José, ele teve esperança. Por isso que nasce a resiliência, por isso que nasce um coração aprovado, por isso que nasce a persistência, porque ele tinha esperança. Esperança em quem? Nele? Não. Pare de confiar em você, irmão. Isso é besteira, a gente não pode nada, mas o nosso Deus pode tudo. Confie nele. José olhava para ele. Passaram-se os 13 anos, e nesses 13 anos ele viveu o milagre, porque ele tinha esperança em Deus, e Deus disse: o Senhor era com José. Os ímpios viam. Quando você for marcado por esperança, os ímpios vão ver Deus na sua vida, na minha vida, e aí você sai de cena, porque a glória é para Deus. Amém? Quando a gente confia nas nossas virtudes, eu creio em mim, é besteira. Quando acontece alguma coisa que você mesmo crê em você, você toma a glória para você. Mas quando a gente confia em Deus, a glória é de Deus. E lembre-se, os 13 anos de José passaram, e ele virou governador do Egito, até o último dia da vida dele. E foi a esperança de um mundo que estava perdido, a esperança de um mundo que estava em ruínas. Sabe por quê? Porque ele fez uma boa lição de casa, lá dentro do poço, lá na casa de Potifar, lá no cárcere. E aí aquilo o acompanhou. Se você já venceu em nome da esperança que você tem em Deus, você vai vencer para o resto da tua vida, e vai ver milagres sem fins, porque quem te chamou é fiel e verdadeiro. Eu gostaria de orar por você que precisa de uma dose a mais na sua vida de esperança. Se coloque de pé, você que quer essa oração, coloque a mão sobre o seu coração. Na internet, se as pessoas que nos assistem, eu te convido a você, se puder, ficar de pé e fazer esse mesmo gesto de fé, e diga agora, enquanto o Ministério de Louvor canta, diga: eu quero, Senhor, crer contra toda adversidade. Eu quero esperar em Ti, ter esperança em Ti. Muda o meu coração, muda a minha vida, transforma-me. Vai pedindo para Deus. Aleluias. Pai, aqui estão diante da Tua presença os Teus filhos e filhas. Nessa hora muda o querer deles. Muda, Senhor, muda. Transforma a vida deles, Pai. Muda tanto querer quanto realizar. Faça um milagre, Senhor, em cada um desses que nos ouvem, desses que se levantaram, para que nos momentos de dificuldade eles vençam. E se eles estão vivendo dias bons, que eles continuem a ver a Tua mão poderosa. É assim, Pai, que eu te peço: derrama uma porção poderosa de esperança,
de esperança sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Põe a tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.